A Reforma Protestante ela é mais do que um movimento de retorno à doutrina correta. Ela também é um movimento de reforma da liturgia da igreja e, particularmente, a reforma é um movimento hermenêutico, porque rompe com a alegoria que prevalecia até aquela altura. Por isso que é bom lembrar que a Reforma Protestante foi, em muitos sentidos, um movimento hermenêutico e representa um momento crucial na história da interpretação das Escrituras. O domínio de séculos de interpretação alegórica foi finalmente quebrado e houve o retorno aos princípios de interpretação defendidos pela escola de Antioquia que nós vimos hoje de manhã. Se você não esteve aqui hoje de manhã, eu creio que os vídeos estarão disponíveis, não é isso, pastor? Você pode, então, depois ver a aula sobre Antioquia e Alexandria que foi dada hoje de manhã. Aqui eu quero resumir para vocês as principais contribuições da reforma para a hermenêutica bíblica. Não antes sem dizer, aqui estão os principais reformadores: Hus, que é um pré-reformador, Lutero, Calvino, Wycliffe, já mencionei, Zwinglio. Zwinglio na Suíça, Wycliffe, Inglaterra, Calvino em Genebra, na Suíça, Lutero na Alemanha e John Hus na Polônia. Palavras de Lutero: pois temos o Espírito Santo como nosso guia. Através de Moisés, ele não nos dá alegorias tolas. Está se referindo àquele tipo de alegoria que eu dei exemplos aqui. Ele nos ensina acerca dos eventos mais importantes sobre Deus, o homem, pecador e Satanás, o originador do pecado. Ele nos ensina, ele não nos dá alegorias tolas. Isso caracteriza o pensamento dos reformadores sobre o tipo de interpretação que era feita pelos sofistas e papistas antes da Reforma Protestante. Muito bem. Para entender a hermenêutica dos reformadores, primeiro nós temos que entender a posição que a Escritura passou a ocupar no pensamento deles. Os reformadores, eles rejeitaram e condenaram o conceito de que a hierarquia da Igreja Católica era a autoridade máxima em questões religiosas, com o Papa decidindo infalivelmente todas as questões. Esse era o ponto. Antes da reforma, o que prevalecia, se você perguntasse como é que eu sei a verdade a respeito de Deus, a resposta é: a igreja tem a verdade. A igreja é a detentora da verdade. A igreja aqui que eles falavam é a estrutura da Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja é a detentora da verdade. E aí perguntava, mas com que autoridade ou por que a igreja é a detentora da verdade? Resposta: porque o representante de Pedro é o seu cabeça. O Papa, que está em sucessão apostólica ligada diretamente a Pedro, ele, quando fala ex cátedra, ou seja, quando ele fala oficialmente, a sua palavra é infalível, porque ele é guiado pelo Espírito Santo e nos dá a verdadeira doutrina. Mas, podia perguntar o católico inquiridor, não é? Por que nós temos doutrinas na igreja que não têm base na Bíblia, como, por exemplo, a virgindade perpétua de Maria, ou que Maria é nossa corredentora? Resposta é que Deus, através do Papa, continua trazendo novas revelações para a sua igreja. Já que o Papa é o substituto e o representante dos apóstolos, o continuador, da mesma forma que os apóstolos receberam aquelas verdades infalíveis que estão na Bíblia, o Papa também recebe de Deus estas verdades. Então, aquelas bulas papais, as declarações de ofício que o Papa fazia, eram consideradas como sendo palavra de Deus, e a revelação oral dada ao Papa tinha o mesmo peso da Escritura sagrada dentro da Igreja Católica. Os reformadores acharam que isso aqui está errado. Por isso, qual foi o principal lema da Reforma Protestante? Sola Scriptura. Somente a Escritura, ela é a única autoridade de fé e prática na igreja, e não novas revelações dadas ao Papa ou ao magistério católico, que era o colégio de cardeais, que tomavam decisões doutrinárias, juntamente com o Papa. Os reformadores se revoltaram contra isso e disseram: não,
A Bíblia é o juiz maior de todas as controvérsias religiosas. E a Bíblia se interpreta a si mesma. Quem é o melhor intérprete da Bíblia? Ela mesma. Por exemplo, vocês devem ter visto aí um pastor recentemente defendendo uma certa bandeira política, dizendo que está escrito lá no Evangelho de Lucas. Jesus disse, bem-aventurados os pobres. Então nós temos, todo o trabalho da igreja tem que ser em prol dos pobres. Mas aí você vai em Mateus e vê que na verdade a frase completa é bem-aventurados os pobres de espírito. Os humildes, quer seja rico, quer seja pobre. Porque você vai encontrar pobre arrogante, e você pode encontrar um rico que seja humilde. Então, a Bíblia é a sua melhor intérprete. Então, se um texto está obscuro numa parte, ele pode ser iluminado com o ensino de outros textos que são mais claros. A Bíblia se interpreta, e não um magistério católico dando interpretações autoritativas que não têm fundamentação nenhuma na própria Escritura. Então os reformadores rejeitaram a autoridade do Papa, do magistério católico, essa ideia de revelação contínua, não é? Que Deus continuou a dar novas doutrinas para a igreja, rejeitaram completamente e disseram, o cânon está fechado, a revelação de Deus está completa, sola Escritura. E aí vem a questão. A Bíblia passa a ser central e crucial no pensamento e na prática da reforma e dos seus seguidores. E com esse resgate da posição central da Bíblia, na fé e na prática da igreja, a sua clareza, a sua veracidade, divindade e autoridade ganharam um destaque ainda maior, já que agora os cristãos tinham que apelar para ela para resolver os debates. Na época do papado, se havia uma disputa teológica, quem é que resolvia o que era certo e o que é errado? O que é que a Bíblia quer dizer? Resposta, o Papa. Mas agora não tem mais Papa. Então, como é que eu sei? O que é que a Bíblia está dizendo? A resposta, então, é que os reformadores tiveram que desenvolver um sistema de interpretação que facilitasse o acesso à Escritura, não somente dos líderes e dos pastores, mas de todo o povo, já que agora a Bíblia passou a ser dada a todo o povo. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Foi uma das primeiras coisas que ele fez quando a Reforma Protestante começou. Antes era uma hierarquia infalível, encabeçada por um Papa infalível que decidia as questões religiosas. Mas a Reforma Protestante agora sabia que a decisão dessas questões somente podia ser alcançada através do Espírito Santo, falando através da palavra de Deus. Então, a tendência passou a ser isso que eu falei, que a própria Bíblia se interpreta, ela se harmoniza, ela se explica, e que nós então devemos tratá-la como sendo clara nesse ponto. Na época medieval, passagens difíceis eram interpretadas e resolvidas com a tradição e os dogmas da igreja. Mas os reformadores tinham que achar outra solução, já que eles rejeitaram a autoridade da igreja, não é? Da igreja católica, e o caminho foi interpretar Escritura com Escritura, visando harmonizar as aparentes contradições. Eu posso dar um exemplo aqui. A gente lê os evangelhos sobre a cura daquele cego em Jericó, e a gente percebe que os três evangelhos contam a mesma história, mas que tem detalhes diferentes. Um evangelho diz que Jesus curou o cego na entrada de Jericó. Outro evangelho diz que ele curou 2 cegos na entrada de Jericó. E o outro evangelho diz que ele curou um cego na saída de Jericó. Então como é que a gente resolve isso? A gente não tem um papa para apelar, né? Para ele resolver. Então, o que os reformadores ensinaram é que a Escritura se interpreta com a Escritura. Então, nesse caso, como nós entendemos que a Bíblia não tem erros, não tem erros, se a gente não acreditasse na inerrância da Bíblia, a gente dizia assim, um dos evangelistas está errado, ou 2 deles estão errados, ou então todos 3. Mas nós não vamos afirmar isso, porque nós cremos que a Bíblia ela não pode errar. Então, a nossa resposta para situações assim é sempre harmonizar os relatos. E então, a harmonização, ela tornaria o problema menos grave. E várias tentativas são feitas para harmonizar, como por exemplo, eram 2 cegos, só que um era o que falava, né? Um era o bocão, né? Vamos dizer assim, o outro era mais tímido. E eles começaram a pedir para serem curados quando Jesus entra em Jericó, e Jesus atende quando sai da cidade. Então os evangelistas contam a mesma história de perspectivas
diferentes. E aí você tem a sua resposta comparando escritura com escritura. E para melhorar um pouquinho a situação, a arqueologia descobriu que, na verdade, eram duas Jericós, ligadas por um caminho. Então, a entrada de uma era a saída da outra. Dependendo da perspectiva, a saída era a entrada. Então, havendo boa vontade, nós podemos pegar passagens difíceis que antes eram remetidas para a resolução do Papa e harmonizar, resolvendo escritura com escritura. Isso que os reformadores passaram a dizer. Essa ênfase, então, a Bíblia como infalível, evitou que ela recebesse um tratamento crítico como um livro comum de religião. Os reformadores estavam conscientes de que a Bíblia era um livro humano, isso é, ele foi escrito por homens em uma linguagem humana, vivendo numa época e cultura específicas. Por outro lado, eles reconheciam o caráter divino da Bíblia e empregaram todos os recursos disponíveis na época para o estudo bíblico, e suas conclusões eram controladas por isso. Foi somente depois da chegada do iluminismo, com o racionalismo, que surge o método histórico crítico, que vai dizer que a Bíblia tem erros, que os autores bíblicos eles eram enviesados pela cultura da sua época e que a Bíblia não é confiável historicamente. Mas isso fica para uma outra oportunidade. Mas na Reforma não havia dúvidas a respeito da autoridade da Escritura. E por conta disso ela foi colocada como única regra de fé e prática na igreja e surge o slogan distintivo da Reforma, Sola Scriptura. Era uma reação ao papado e ao magistério católico e novas revelações. Somente a Escritura, ela e somente ela é a autoridade da igreja. E a forma de interpretá-la é usando ela para esclarecer suas próprias partes. Olha o que Calvino escreveu. Bonitinho, não era, Calvino? Bonitinho mesmo. Dos reformadores eu acho mais simpático. Lutero é feio demais. Bom, já que nenhuma resposta dos céus nos é dada diariamente, então Calvino estava consciente de que o Espírito Santo não ficava do céu dizendo, oh, isso aí quer dizer isso, ó, soprando, tive uma inspiração, né? Calvino sabia que isso não acontece, né? Então, já que nenhuma resposta dos céus nos é dada diariamente, e desde que as Escrituras são o único registro nos quais Deus aprove consignar a sua verdade para a lembrança eterna, a autoridade que elas, as Escrituras, devem possuir junto aos fiéis, não é reconhecida a menos que creiamos que elas vieram do céu tão diretamente como se ouvíssemos Deus pronunciando-as. Então, Calvino com certeza iria concordar com o que eu vou dizer aqui. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus audivelmente? Leia a Bíblia em voz alta. Ele está dizendo isso aqui, não está? Temos que crer que elas vieram do céu tão diretamente como se ouvíssemos Deus pronunciando. Então, esse era o valor que os reformados deram à palavra de Deus. Bom,